Salvador Jesus Cristo, aos nossos irmãos e também aos amigos que estão em sintonia conosco nesta tarde, quando nós podemos estarmos por meio das redes sociais juntos. Devido às circunstâncias dos momentos em que vive o nosso planeta, em que as situações de contaminação pelo Covid-19 nos impedem de estarmos juntos. As portas das igrejas, por solicitação, pedindo que nós não estejamos juntos, reunidos, e como vimos em tantos momentos da história, estamos hoje presenciando não uma proibição da pregação do Evangelho, mas sim uma proibição pela uma pandemia mundial em que as portas dos templos estão fechadas. E enquanto as portas dos templos estão fechadas, os cristãos acabam encontrando-se de uma forma longe e separados, porém unidos pela presença de Cristo Jesus. E diante desta necessidade, nos encontramos despertados a compartilhar com os irmãos e os amigos um texto das Escrituras Sagradas. E é exatamente por isso, amados, que nós vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa do evangelista João, no capítulo 17, versículo 17, num dos momentos em que Jesus, pouco antes de ser traído e entregue, Jesus está num momento devocional ao Pai, orando por si, mas também orando pelos seus. E ao orar pelos seus, Jesus afirma ou suplica ao Pai da seguinte forma: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E eu gostaria de neste momento compartilhar com vocês acerca de 3 palavras contidas nesse texto. E nós sabemos que esse texto registrado no Evangelho de Jesus, segundo a narrativa do evangelista João, datado de aproximadamente 90 depois de Cristo, ele difere dos demais evangelistas, dos evangelhos conhecidos como evangelhos sinópticos, porque ele se detém muito de uma forma especial em deter-se na relação e nos fatos da última semana de Jesus. No capítulo 13 ao capítulo 19, ele é enfático naquele último momento em que Jesus está com seus discípulos, na noite da Páscoa, na ceia, junto com aqueles que ele ama, e poucos minutos depois seria traído. E é exatamente neste momento que Jesus vai fazer essa oração e interceder pelos seus. O Evangelho, ou João, apresenta temas de grande relevância para os cristãos, como também para os não cristãos, porque o Evangelho de João está apontando para doutrinas que contêm temas tão profundos que nós precisamos levá-los em conta. João está falando sobre a pré-existência de Cristo, ou seja, que Cristo existia antes de tudo. Ele está falando acerca da encarnação de Jesus, ele está falando da sua relação, ou seja, a relação de Jesus com o Pai, mas ao mesmo tempo ele está falando da pessoa e obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. No capítulo 16, Jesus passa as últimas instruções aos discípulos. No capítulo 17, Jesus ora por si e pelos seus discípulos. E é exatamente isso. Jesus está dizendo e afirmando que a tua palavra é a verdade. É isto que Jesus está falando, que a palavra de Deus é a verdade. E eu quero partir neste momento a falar sobre 3 palavras nesse texto.
E a primeira que eu começo é esta: quando Jesus diz a tua palavra, a palavra de Deus. E quando falamos palavra de Deus, estamos falando na palavra grega logos. Quando falamos na palavra logos, nós estamos falando de algo tão profundo e verdadeiro que está em conotação com o que João começa a falar de Jesus na existência ou na pré-existência de Jesus, antes mesmo de Jesus vier a existir. E foi exatamente por isso. Por quê? Porque no Evangelho de João, ou no Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de João, no capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está usando a mesma palavra para descrever Jesus no princípio, antes de tudo. E agora Jesus está dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, o Logos, o Verbo, é a verdade. Aqui nós vamos entender uma coisa importante. Jesus está afirmando que a verdade absoluta é a palavra de Deus. E quando ele diz que a palavra de Deus é a verdade absoluta, Jesus está dizendo e afirmando que ele é a verdade. Porque em João capítulo 14, versículos de 1 a 6, quando Jesus está falando da grande esperança e verdadeira esperança que há para o cristão, Jesus vai dizer e trazer uma mensagem de conforto e consolo e esperança aos cristãos. Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, vou-lo teria dito, vou-vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus afirma: eu sou a verdade, porque eu sou aquele que pré-existo, porque eu estava com o Pai na criação, eu estava com o Pai quando tudo foi formado, e agora eu estou aqui para revelar ao mundo a verdade, porque eu sou a própria palavra de Deus em forma de homem. Eu fui enviado para vos trazer a verdade, porque eu sou a única verdade. A verdade é o que está escrito, e o que está escrito acerca de mim, e o que está escrito acerca de mim é o que eu sou, e o que eu tenho feito, e o que eu tenho vivido durante todo esse tempo. Por isso, nós temos que ter certeza, quando Jesus está falando de que a tua palavra, o teu logos, o teu verbo, eu sou a verdade. E é tão profundo, amados irmãos, porque quando Jesus afirma que Ele é a única, ou a verdade que existe, Jesus está falando: eu sou. E quando Jesus afirma eu sou, algo vem ao meu coração me transportando rapidamente ao livro de Êxodo, lá no Velho Testamento, quando Moisés é chamado pelo Senhor junto à sarça ardente, para que Deus fale com Moisés e revele a Moisés o plano que Deus tem com Moisés para libertar Israel da escravidão do Egito. E aí Moisés fica naquela dúvida, naquele questionamento, e Moisés pergunta: mas quando eu chegar ao teu povo, o que eu vou dizer para eles? Como eu vou me apresentar para eles? Como eu vou apresentar que tu me enviaste? Então o Senhor vai dizer a Moisés algo bem simples, mas profundo, que nos vai fazer entender esta verdade. O Senhor Deus diz a Moisés: eu sou o que sou, me enviou a vós. Eu sou o que
sou. Esta frase é profunda, marcante, real, verdadeira, que marcou a história para a nação de Israel. E agora Jesus está dizendo a mesma coisa: eu sou. Eu sou. E quando nós falamos de eu sou, nós vamos entender que Jesus é o Logos de Deus, a autorrevelação, a luz, a redenção, a vida para todos os homens. Ele é Deus presente para o homem e por ele conhecido. Assim sendo, o Logos de Deus, ativo na criação, na revelação e na redenção. Jesus não veio simplesmente para nos trazer a palavra de Deus, não somente para isso. Ele é a própria palavra de Deus, ele é o verbo de Deus. Foi por isso que João, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz assim: ora, ou o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram pela palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas nos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Nós temos aqui de uma forma especial e maravilhosa, de uma forma gloriosa, amados irmãos e amigos, esta certeza de que nós estamos aqui porque Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ele é a verdadeira palavra de Deus. Ele é a palavra, ele é algo importante, porque ele não vai dizer somente que ele é a palavra, mas ele também é a verdade. Quando falamos, amados irmãos, em verdade, nós vamos perceber o porquê Jesus está dizendo a verdade, ou o que é a verdade. Porque, em primeiro, o que é verdade não está oculto. O que é verdade está aberto. O que é verdade pode ser conhecido. E é exatamente por isso que no Novo Testamento, de maneira muito especial, quando Jesus disse: a tua palavra é a verdade, ou em outras palavras, eu sou a verdade, Jesus está dizendo: esta verdade é a verdade divina, é a verdade de Deus, a verdadeira que é em si mesma, pois deriva ou provém do próprio Deus, do Deus verdadeiro. E é por isso que você vai lembrar que eu já frisei antes, Jesus não disse que somente ele é a palavra de Deus, o Logo de Deus, o Logo como palavra escrita, mas o Logos como algo real, vivo, verdadeiro, que tomou a forma de homem e revelou a palavra em si mesmo. Mas Jesus também está dizendo que ele é a única, a existente verdade que todos nós precisamos. Porque muitas vezes as pessoas desacreditam no texto bíblico. Existem homens intelectuais, homens sábios, que desacreditam a palavra de Deus, dizendo ser ela somente uma teoria. Porém, amados irmãos, se a palavra de Deus é somente uma teoria, como muitos dizem, homens intelectuais sábios, a minha pergunta é: por que a palavra de Deus, que levou aproximadamente 1600 anos para ser escrita, usando aproximadamente cerca de 40 homens que viveram em períodos
da história diferente, homens que viveram em culturas diferentes, em países diferentes, sobre reinos e domínios diferentes, mas escreveram algo conciso, algo real que se encaixa como uma verdadeira engrenagem, e estes homens apontam todos eles para o Logos de Deus, o Verbo de Deus, Jesus, a palavra verdadeira de Deus, apontam para a verdade que há em Jesus. E se ela não é verdade, por que a palavra de Deus descreve tantos fatos proféticos que não só já se cumpriram, mas como estão a cumprir-se, inclusive o que estamos vivendo em nossos dias hoje? Porque Mateus capítulo 24, do versículo 6 ao versículo 9, vai ser enfático acerca destas coisas. Quando nós vemos e percebemos tudo o que está acontecendo sobre a face da terra, e ouvireis de guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, nação contra nação, reino contra reino. Mas o texto ainda vai dizer que em tudo isso ainda não é o fim, mas o princípio das dores. Se a palavra de Deus não é verdade, como ela aponta para verdades tão cruciais como nos dias de hoje? Então eu quero deixar duas coisas marcadas na sua vida por meio da palavra. Primeiro, Jesus é a própria palavra de Deus. Ele é o Verbo, ele é o Logos de Deus. Sendo ele o Logos de Deus, ele é a verdade, a única verdade existente, porque não está nada oculto, não está nada encoberto, nada pode ser desconhecido. Pelo contrário, tudo acerca de Jesus, de sua vida, de seu projeto, de seu plano e de sua obra estão revelados, estão descortinados diante dos nossos olhos através da Bíblia Sagrada. Então Jesus é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Então nós encontramos em João 17, a afirmação de Jesus por meio da oração: santifica-os na verdade, a tua palavra, o Logos, o teu Verbo é a verdade. Em outras palavras, Jesus está apenas reforçando o que ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se eu sou a verdade, eu sou a própria palavra de Deus. Mas existe algo em João 17 que eu gostaria de compartilhar com você para concluir este momento. É que quando Jesus disse santifica-os na verdade, Jesus disse santifica-os na verdade porque a tua palavra, o Logos, é a verdade. Agora, o Logos e a verdade têm um propósito. Qual o propósito? Santificar o homem, santificar as pessoas em Cristo Jesus. E quando nós vamos entender santificar, nós vamos entender que santificar é tornar santo, tornar limpo, purificar, referindo-se a pessoas, é consagrar por meio de separação para Deus e dedicação para Ele em um propósito. Então olha aqui, Jesus ao orar, está orando a Deus para que os homens sejam santificados, sejam separados, sejam consagrados para dedicar-se a Deus. Separação. E nos dias em que vivemos, muito mais, e nesta redundância de muito mais, eu gostaria de chamar a atenção para que fique gravado no coração dos nossos irmãos e ouvintes nesta noite. Muito mais para nós hoje, que temos a palavra de Deus, muito para nós que conhecemos a verdade que é Jesus.
ter a palavra e conhecer a palavra é nos chamar a vivermos um momento de separação para Deus. Separarmos para Deus. O texto de hoje nos convida a vivermos um momento de separação. E eu gostaria de perguntar, queridos irmãos e amigos, se é verdade que nós, como cristãos, temos essa certeza, que temos a verdade, que temos a palavra, mas temos nos separados ou nos separado para Deus. Nesta noite eu gostaria que essa palavra encontrasse o teu coração e você entendesse o mais glorioso de tudo: Jesus se revelou como palavra. Jesus se revelou como a palavra verdadeira e absoluta. Jesus revelou-se para que nós nos separássemos para Ele. No decorrer da semana, vamos compartilhar algumas verdades bíblicas mais tão importantes para a nossa vida espiritual, principalmente acerca dos fatos e acontecimentos que estamos vivendo. Gostaria de orar e abençoar você no seu lar, junto com a sua família, nesta noite. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua presença, rogamos que a Tua graça e a Tua misericórdia repouse sobre a vida dos Teus filhos, aonde quer que eles se encontrem, no lar, junto com os entes queridos, separados, Senhor, da comunhão de estarmos juntos, mas unidos pela Tua presença e pelo Teu Espírito. Aonde quer que os Teus filhos se encontrem, guarda-os na Tua presença, livra eles de todo mal. A Tua palavra nos diz, Senhor, que Tu estás acampado ao nosso redor, livrando-nos de todo mal, e nós cremos desta forma, que Tu tens enviado o Teu anjo para nos guardar e nos livrar. Por isso, Senhor, em nossa prudência, em nos guardarmos e nos submetermos às autoridades terrenas, que nos suplicam e nos pedem que nós venhamos nos resguardar, para evitar que esta moléstia venha se propagar sobre a face da terra. Assim sendo, nós, em nossa prudência, venhamos, Senhor, ser guardados por Ti também, mesmo, Senhor, que este mal, Senhor, acarrete tantas coisas, como já tem acarretado sobre o mundo, sobre a sociedade em que vivemos. Porém, a nossa esperança e a nossa confiança és Tu. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo encontre cada coração e os abençoe, trazendo a paz verdadeira que provém dos céus. Encontra os Teus filhos e os abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe e os guarde. Se Deus nos permitir, no domingo estaremos juntos, compartilhando mais um texto da Escritura, juntos, para que Deus nos conforte, nos console e nos anime servindo a Ele. Que Deus abençoe em nome de Jesus.